aflições, pelas mesmas privações, pelas mesmas doenças que quem não conhece Cristo. Mas que a nossa alegria esteja na vitória que Cristo alcançou para nós e por nós. Porque nem a morte, nem nada que nós conheçamos ou que desconheçamos, esteja nos céus, na terra ou debaixo da terra, nos poderá separar do amor de Cristo. E esse amor transportou-nos para o seu reino, para os lugares celestiais que nós vivemos hoje em Cristo. Então que esta fé seja aumentada a cada dia. Que esta seja a realidade de cada crente que comunga aqui no Livramento. Porque nós vamos passar por tribulações. Assim, não é uma promessa de Jesus, é um facto. Mas tende bom ânimo. Não é só ânimo, é bom ânimo. É um ânimo maior. Porquê? Porquê que nós podemos ter um ânimo que é maior, superior, acima daquele ânimo que é natural nós termos quando as coisas correm bem? Porque Ele venceu o mundo. Nem a morte o conteve. Então todos quantos creem no seu nome são filhos de Deus, tornados filhos de Deus. Não por mente humana, razão humana, escolha humana, pedido humano, nem por carne, nem por sangue, mas por vontade do próprio Deus. Então nada, nem ninguém nos vai separar do amor de Cristo. Nada, nem ninguém nos vai separar do amor de Cristo. Tão bom que era que nós, crentes, pudéssemos viver nesta dimensão todos os dias, em todo o tempo. Amém? Por isso é que nós nos juntamos a cada domingo e em cada momento que nós convidamos alguém para a nossa casa, o termo da conversa, o centro da nossa conversa, do nosso ânimo, deve ser Cristo ressurreto. Cristo ressurreto. Podem abrir comigo as vossas Bíblias em Lucas 7, no versículo 1 ao versículo 10. Eu, a semana passada, quando o pastor Loureiro estava a pregar sobre o valor do perdão. Lembram-se? Quando o pastor Loureiro nos disse para abrir em capítulo 7, veio logo à minha mente este texto. E eu pensei que era este texto que nós íamos falar, porque eu ainda não tinha ouvido falar sobre o valor do perdão. E ao mesmo tempo eu estava a dizer, olha, fui entre aspas, não é? Frustrado no texto, mas eu pensei, não é frustrado, porque eu fui tremendamente abençoado. O valor do perdão, aquilo que nós precisamos de valorizar acima das bênçãos naturais. Acima das bênçãos naturais. A maior bênção que nós temos é o perdão dos nossos pecados. A maior bênção que nós temos é o perdão dos nossos pecados. É o acesso direto ao Pai. A maior bênção que nós temos, que deveria inundar todo o nosso coração, determinar toda a nossa alegria, dominar o nosso... Deixem-me dizer esta palavra, eu não gosto muito desta palavra porque as pessoas identificam isto de uma forma diferente, mas dominar ou identificar ou determinar o nosso destino, ou seja, os passos que nós damos, as nossas escolhas em direção a Deus, devia ser o perdão dos nossos pecados. E ao mesmo tempo, quando eu pensei neste texto, eu pensei, realmente sim, este é o valor da verdadeira fé. Aquilo que nós hoje vamos tentar entender e reconhecer e desafiar-nos a pensar nisso é o valor da verdadeira fé. Aquela fé que agrada ao Senhor Jesus. Que algumas traduções até dizem que maravilham o Senhor Jesus. Que o surpreendem. Claro, nós sabemos que não é uma surpresa. Porque um ser que é omnisciente não é surpreendido por nada. Mas em boa verdade é uma fé admirável. É como se nós pudéssemos dizer para os nossos filhos, olha, aquilo que eu quero que tu chegues lá é aquilo. Então nós já pensamos no que é que queremos e estamos a fazer todos os nossos esforços para que eles consigam atingir aquele objetivo. No momento em que eles atingem, nós ficamos admirados com aquilo. Ficamos super gratos, super alegres. Então não é uma surpresa, mas é um objetivo cumprido que nos dá uma tremenda alegria. E esta é a fé que cumpre esse objetivo. Dá uma tremenda alegria ao nosso Mestre Jesus. Porque foi para isto que Ele morreu.
Porque foi para isto que Ele ressuscitou. Para nos dar uma fé que aos olhos da humanidade é impossível. E nós devemos viver nesta dimensão. A fé que o Senhor Jesus conquistou para nós não é uma fé natural, mas é uma fé sobrenatural. Vamos abrir então em Lucas 7, se calhar vocês já abriram, é que eu ainda não abri. Então em Lucas 7 eu vou ler hoje na versão AEC, que eu gosto muito desta versão. Eu sei que nós não temos a versão aqui atrás, mas é muito parecida com a ARA. Tem aqui algumas palavras diferentes, mas eu vou jogar com as duas. Eu só vou utilizar as duas. Aliás, até vou utilizar mais depois na minha linguagem. Vamos falar sobre aquilo que as Escrituras nos demonstram aqui. E diz assim no versículo 1. Diz que ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que lhe faças isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres na minha casa. Por isso não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados sob o meu comando, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, és tu, Senhor, que desde os céus nos ama. Desde o teu trono olhas para nós. Somos tão pequeninos e ao mesmo tempo achamos-nos tão grandes. Temos apenas o valor que tu nos deste e nós atribuímos coisas completamente diferentes. Somos egocêntricos por natureza, somos caídos, falhos, orgulhosos. E a tua palavra mostra-nos isso, com um carinho tremendo e com uma solução extraordinária, que é nós rendermos o nosso ser a ti, entregarmos o nosso ser a ti, reconhecer-te como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso Senhor e como nosso Salvador desta natureza caída. Faz-nos conhecer-te, Senhor, através da tua palavra. Faz-nos desenvolver e aumentar, Senhor, pela tua graça, pela tua ação do teu Espírito, esta fé maravilhosa com que tu nos abraças, com que tu esticas a tua mão, com que tu nos diriges a tua palavra, com que tu nos conduzes. Então aumenta-nos a fé, por amor do teu nome. Senhor, e isto pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então só apenas um pequeno contexto para nós entendermos o que se está a passar aqui. Se nós lermos isto de uma forma direta, sem pensarmos, sem discernir o que o texto nos está a dizer, nós perdemos uma série de pontos necessários para nós ficarmos completamente maravilhados com o amor de Cristo, com a autoridade de Cristo e com o reconhecimento humano
acerca de quem é Cristo. Que é aí que eu quero nos levar. Eu quero que nós reconheçamos a fé que é agradável ao Senhor Jesus. É a fé que Ele verdadeiramente admira. Então diz no primeiro versículo, depois de concluir estas palavras. Estas palavras está a dirigir-se ao Sermão do Monte. Ok, vamos fazer só assim um pequeno andar atrás. Jesus Cristo foi reconhecido pelo próprio Pai como este é o meu filho. Em primeiro lugar, no batismo. E foi aí que ele deu início ao seu ministério e nesse momento ele dirigiu-se para que se cumprisse as palavras, pela ação do Espírito Santo, dirigiu-se ao deserto para ser tentado. São recordados disto, certo? Depois de ser tentado, ele dirigiu-se a Nazaré para pregar o Evangelho. Entrou dentro de uma sinagoga. Nós aqui estamos situados em Lucas 4, ok? Entrou numa sinagoga e era normal que quem entrasse numa sinagoga estivesse sentado. E se levantasse na altura de ler era porque era uma interpretação, devia ser interpretado como, olha, esta pessoa quer ler e interpretar as Escrituras para nós. Ele quer ler e ensinar-nos. E aquilo que Jesus fez foi levantar-se, e alguém, quando o viu levantar-se, aquele homem que estava a determinar quem iria ler os livros, entregou-lhe o livro de Isaías, e o Senhor Jesus leu sobre uma palavra, e ele disse o que iria ser cumprido no Cristo. E ele diz o seguinte, depois de ler, ele faz o quê? Senta-se. E isso não era normal. Num bom dia de sinagoga, para alguém que tinha pedido para ler as Escrituras. E por isso é que os olhos de todos fixaram-se em Jesus. Ficaram todos assim meio admirados. Então, mas o que é que lhe deu? Nós devemos entender isto. Porque não foi pela forma que ele leu ou o texto que ele leu que as pessoas ficaram admirados. Eles ficaram admirados porque não houve explicação. Sabe qual foi a única explicação que Jesus deu? Após eles ficarem admirados a olhar para ele, diz que ele disse o seguinte: hoje se cumpriu esta escritura. E aí eles ficaram chateados. Que blasfémia é esta? E diz que depois daquele momento tentaram levar até ao monte e fazer com que ele caísse do monte, mas diz que Jesus passou entre eles e nada lhe aconteceu. E diz que naquele momento ele foi viver para Cafarnaum. Ainda não chegámos ao capítulo 7, ainda não chegámos ao Sermão do Monte. Jesus foi viver para Cafarnaum. Em Mateus 4, deixem-me eu ler isto para vocês, em Mateus 4, no versículo 13, que tem a ver com este momento, diz assim, quando Jesus, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar, na região de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse as Escrituras. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas viu grande luz. E aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E a Bíblia continua a dizer que ele fez muitos milagres, fez muitas maravilhas. Mas sabe o que acontece? Acontece que aqui em Mateus 4 e em Lucas 4 e em Lucas 5, quando diz que ele está em Cafarnaum a fazer muitos milagres, curou a sogra de Pedro, curou o paralítico de Cafarnaum. Lembram-se o que é que ele fez em paralítico de Cafarnaum? Jesus estava a ensinar numa casa e como não havia mais espaço, havia uns amigos, tinham um amigo paralítico e eles fizeram um buraco naquelas telhas para descer o homem e Jesus estava a ensinar e ele diz o seguinte: os teus pecados te estão perdoados. O que é que aconteceu naquela malta que estava a ouvir Jesus? Ficaram perturbados e a dizer entre uns e outros, entre si mesmo, blasfémia, pá! Ele estava tão bem. Isto já sou eu a inventar, ok? Ele estava a falar tão bem, estávamos aqui a captar a atenção, mas agora ele estragou tudo. Ele agora estragou tudo. Quem é que tem poder na terra para perdoar pecados, senão Deus? Este era o slogan que estava em todos os corações ali a ouvir Jesus. Sabe o que é que Jesus disse? Naquele momento ele já estava a ensinar. Ele disse, olha, o que é mais fácil dizer? E agora vou perguntar a vocês, o que é mais fácil dizer?
Os teus pecados são perdoados? Ou estás curado, levanta-te e anda? O que é mais fácil dizer? Na realidade é tudo. Dizer é fácil. Cumprir é que é outra coisa. Mas se Jesus tivesse sido ao contrário, ele depois bem podia dizer, e assim não, ele resolveu a questão. Ele está a mostrar para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados. Levanta-te e anda. A nossa fé ali começa a precisar ainda de quê? De ver. Qual é a fé que agrada a Jesus? É a que não precisa de ver. Jesus já nos está a dar um sinal. Qual é a fé que faz Jesus se alegrar na nossa vida? É a fé que não precisa de sinais à sua volta. E nós já vamos entender pelo texto qual é a fé que nós devíamos entregar ao Senhor Jesus. Não tem a ver com os sinais que nós vemos. Porque a nossa fé não cresce ou não deveria estar fundamentada, deixem-me dizer assim, nos milagres que nós vemos, nos sinais, prodígios e maravilhas. Eles devem alegrar o nosso coração. Eles devem nos dar gasolina para que nós continuemos. Não é assim que Pedro diz? Enquanto as tuas mãos estão estendidas e tu vais fazendo prodígios, sinais e maravilhas no nome do Senhor Jesus, ajuda-nos nós a fazer o nosso trabalho, que é pregar o Evangelho com ousadia. Então não é que aquilo fosse, não é? Senhor, faz os milagres para que nós tenhamos fé para poder continuar a pregar. Não foi isso que Pedro pregou. Não foi isso que Pedro e a igreja orou. Então nós aqui começamos a ver que Jesus já vivia em Cafarnaum. Jesus já fez montes de milagres em Cafarnaum. Quer ler comigo o que é que está em 4? Diz assim, pois... não é em 4, estou em Marcos, desculpem. É em 4, mas não é aqui. Em Lucas. Em Lucas, quando está a falar sobre este momento, está a falar sobre Jesus curar o leproso, curar o paralítico. E depois diz assim... posteriormente isto, diz que levantando-se imediatamente na presença deles, tomou o leite que estava e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. A sua fé era o quê? Estava baseada em quê? Naquilo que estavam a ver. Estavam com fé em Cristo ou naquilo que viram? Naquilo que viram. Porque rapidamente as suas mentes viraram, mudaram e já começaram a trazer contra Jesus. Mas em Mateus 4, quando nós estamos a falar sobre isto, nós vemos aqui uma coisa muito interessante. Diz assim, Jesus cura todos os enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia. Isto é em 4:23. Ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria e traziam-lhe todos os enfermos acometidos. Sabe o que é que isto quer dizer? Porque Cafarnaum estava num lugar onde quem queria ir até à Síria, até Damasco, passava por Cafarnaum. Olha, para nós termos uma ideia, sabe quantas pessoas é que estavam em Cafarnaum naquela altura de Jesus? A rondar os 1500. Sabe quantas pessoas é que estavam em Nazaré? Mais ou menos entre 300 a 600 pessoas. Era fácil ou não era fácil ser conhecido nestes lugares? Aqui a Azoeira e a Sobral da Abelheira têm mais de 4500 pessoas. Censo 2021. 4500 pessoas. Estrudinhas, quando andam aí a passear, conhece as pessoas praticamente todas, ou de vista ou não, mas se houvesse alguém que tivesse ressuscitado, ou meio feito um paralítico andar, era desconhecido entre o povo aqui de 4500 pessoas? Não! Era subejamente conhecido. E toda a gente corria até ele. E diz assim as Escrituras, que naquele tempo, então, todos traziam os enfermos a Jesus e ele curava todos. Então qual é o slogan de Jesus em Cafarnaum? Ele tem poder sobre demónios, sobre paralíticos, sobre endemoniados, sobre todas as enfermidades. Jesus tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Este é o testemunho de Jesus em Cafarnaum. Jesus sobe um pouco acima até falar sobre o Sermão do Monte e então depois de concluir essas palavras ele desce novamente a Cafarnaum. E nesse momento há um centurião que tem um servo que está às portas da morte. É assim que Lucas diz. Lucas, o médico, faz um pouco diferente a história daquilo que está em Mateus. Mateus é mais generalista. Até mostra que o centurião foi ter com ele. Ele abrevia assim, resume assim as coisas.
E nós poderemos ver isso em Mateus 4, mas não vamos lá. Lucas é mais pormenorizado e ele está a mostrar-nos a fé que agrada Jesus. Então diz nos versículos 1 a 3 que este centurião soube que Jesus já estava a descer para Cafarnaum e pensou: eu vou dizer ao Senhor Jesus que cura o meu servo. Eu amo tanto, eu estimo tanto. E diz que ele enviou uns certos líderes judeus para ir ter com Jesus. Agora, repare bem o que as Escrituras estão a dizer. Este homem sabia distinguir entre os verdadeiros crentes e aqueles que andam a procurar coisas terrenas. Ele enviou uns certos líderes judeus. Há quem lhes chama os servos do centurião. Sabe porquê? Como é que eles chegaram ao pé de Jesus e rogaram que ele fizesse o que fizesse? Tu tens de fazer isto porque ele é digno. Porque ele tem sido muito bom para nós, para o nosso povo. E porque ele investiu e construiu a nossa própria sinagoga, onde tu ensinas. Claro que não está ali isso assim escrito, mas Jesus ensinava nas sinagogas em Cafarnaum. Mas este romano não entrava dentro das... Mas este centurião, o que é que eles disseram, os líderes judeus? Tu tens de ir, pois é justo. Porque este homem é digno. Porque tem sido bom para nós como povo. E tem construído a nossa sinagoga. E diz que Jesus foi com eles. Ora, na mente humana, a dignidade humana pode exigir alguma coisa de Jesus. Não é assim que nós fazemos no nosso dia a dia? Eu já fiz isso. Eu fiz isso quando eu vi o meu irmão morrer. Disse: Senhor, eu sei que eu não te posso pedir nada, mas isto é ignorância, irmãos. Mas os meus avós, a minha família tem-te servido. Tal e qual estes líderes judeus. É justo fazeres isto. Isto é a nossa mente humana a trabalhar. Nenhum de nós foge desta parceria. Todos nós nos incluímos aqui. Porque há momentos na nossa vida que Deus nos faz passar por certas coisas e nós reivindicamos ao Senhor Jesus. Quem é que pode reivindicar ao Rei dos Reis alguma coisa? Que dá tudo por graça. Tudo o que nós recebemos é por graça e misericórdia do Senhor Deus. Como é que nós podemos reivindicar a mente humana destes líderes judeus? Este homem tinha tudo no lugar. Este romano tinha tudo no lugar. Ouçam, este não era um homem qualquer, este era um centurião. Ele tinha às suas ordens mais de 100 pessoas. E sabe qual era o trabalho do centurião? Decidir o que é que eles comiam para estarem fortes para entrar na guerra, batalha, ter a ordem e a lei no lugar, porque ele estava num sítio onde o rei Herodes estava, de alguma forma, com alguma jurisdição, mas debaixo do poder político romano. Quem colocava a ordem naquela zona da Galileia era este centurião. Com mais de 100 homens, e eles sabiam o que eles tinham de comer, como é que eles tinham de se vestir, como é que eles se deveriam apresentar em toda a Cafarnaum para que houvesse rigor. E que reconhecessem a autoridade de Roma. E que reconhecessem a autoridade de Pôncio Pilatos em Jerusalém. Porque era quem regia toda esta província. Toda esta localização, este lugar geográfico. Ok? E esta pessoa sabia como gerir as coisas. Então ele enviou uns líderes judaicos que fossem ter com Jesus, falar na língua dele, mas ele tinha uma carta na manga. Porque ele sabia quem eram aquelas pessoas. Ele sabia que eles iam reivindicar e ficar a colocar o centurião num lugar acima do que ele se reconhecia. Nós fazemos isto. Muitas vezes nós fazemos isto a pregar o Evangelho. Nós enganamos as outras pessoas sem querer. E achamos que nós podemos reivindicar coisas ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi com eles. O Senhor Jesus na sua graça e na sua misericórdia, porque ele podia dizer assim, não tenho nada a ver com isso. Eu não vim para os romanos. Não foi assim que ele disse para alguns?
Mas ele naquele momento foi, porque ele conhece o coração do homem. E antes que Jesus chegasse até essa casa, ele enviou quem? Quem é que ele enviou? Uns amigos. Os nossos amigos conhecem o nosso coração. Os nossos amigos, sim, falam a nossa linguagem. Jesus não quer apenas crentes religiosos, quer amigos que falem o que está no coração de Jesus. Que se submetem a quem Jesus é na verdade e na realidade, não àquilo que os outros inventam. E quando este centurião enviou os amigos, foi para desfazer aquilo que já estava feito. E o que é que os amigos lhe disseram? Olha, não é necessário que eu entres na sua casa, porque ele não se acha digno de que entres na sua casa. Ele não é digno de que tu entres na sua casa. Estão a ver a diferença? Os líderes religiosos vão lá e reivindicam a Jesus porque já receberam bens, serviços. Então reivindicam a Jesus. Isto é a mente humana, isto é aquilo que está a acontecer. Esta é uma fé que desagrada a Deus. As reivindicações são fé que desagradam a Deus. Nós acharmos que temos alguma coisa que pode testificar ou testemunhar a nosso favor em relação a Deus é uma fé que não agrada a Deus. Faça isto na sua balança. Tudo o que você faz é visível. E aquilo que Deus procura é uma fé que não tem visibilidade em ações. Ou seja, ela depois torna-se visível, mas ela não nasce com coisas visíveis ou externas. Entendeu? Então, quando nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir alguma coisa em seu nome, não use argumentos daquilo que já fez em nome do Senhor Jesus, porque isso torna-se em reivindicação. Deixou de ser graça, deixou de ser uma fé que agrada a Deus. Mas este homem entendeu isso e ele enviou amigos. E esses amigos falaram a verdade. Falaram aquilo que estava no coração daquele centurião e disse: tu não precisas de vir à minha casa, porque eu não sou digno que tu entres debaixo do meu teto. Ouça, isto é extraordinário. Um homem que sabia que tinha feito um teto para que Jesus pudesse pregar o Evangelho. Agora está-lhe a dizer: não, nada disso conta. Não, eu venho a ti em humildade. Ouça, primeiro ponto que nós podemos perceber é que a fé que agrada a Deus é humilde e desenvolve-se na humildade. Não é na reivindicação, é na humildade. Eu não sou digno de que tu entres e estejas debaixo do meu teto. Porém, ouça isto. A fé que agrada a Deus está baseado em quem Deus é e não naquilo que Ele faz. Sabe o que é que ele disse? O argumento dele a seguir foi: eu não sou digno porque tu és muito mais. Tu é que és digno. Eu não sou digno. Mas humildade, ok? E agora ele disse assim: mas também eu sou um homem de autoridade. Eu sei o que é estar sob autoridade. Eu também estou sob autoridade. Eu estou sob a autoridade do Pôncio Pilatos. Eu estou sob a autoridade do Nero. Eu estou sob a autoridade imperial. Eu sei o que é estar sob autoridade e eu vivo sob autoridade. E também tenho homens sob a minha autoridade. E quando eu digo a um vai, ele vai. E quando eu digo ao outro vem, ele vem. E se eu digo a alguém faz isto, ele faz. A fé que agrada a Deus baseia-se no reconhecimento da autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas. Basta apenas uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Ele entendeu onde é que está a fé que o Senhor Jesus admira. Não está baseado naquilo que nós fizemos, não está baseado em fazer aqui algum joguinho de reivindicação, mas está em primeiro lugar na humildade que nós temos, reconhecendo que Ele é digno, Ele é justo, Ele é bom, Ele
não nós. Segundo momento desta fé que agrada a Jesus é reconhecer e estar baseada na autoridade que o Senhor Jesus tem sobre todas as coisas. Basta uma palavra, Senhor. Tu não precisas de vir até a minha casa, não tens esse trabalho. Eu não sou digno que tu entres debaixo do meu teto, mas eu sei o que é ter autoridade e eu reconheço que tu tens toda a autoridade. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Nós precisamos deste tipo de fé, irmãos. Nós precisamos deste tipo de fé, uma fé humilde e uma fé que reconhece e identifica que Jesus tem toda a autoridade. Este centurião, que é um servo romano, teve mais insight, teve um entendimento superior a qualquer discípulo e teólogo daquela altura. Porque Jesus só afirmou: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. No final, depois da ressurreição. Quando ele comissionou a igreja para que faça muitos discípulos para o seu reino. Foi ou não foi assim? Mas este homem percebeu: eu sei que tu tens autoridade sobre todas estas coisas. Eu já ouvi falar de ti. E por isso eu enviei os meus amigos para te pedirem que tenhas misericórdia do meu servo. Humildade e reconhecimento da autoridade suprema, soberana que Jesus tem. E em terceiro momento, esta é a fé que Jesus admira. Diz que Jesus, quando ouviu aqueles amigos dizerem aquela frase, diz que ele se maravilhou. Sabe o que é isso? Não é ficar surpreendido. Não é ficar, nunca, não esperava isto. Não, é dizer assim aos outros: olha, esta é a fé que eu procuro. Esta é a fé que me agrada. Esta é uma fé que eu admiro. Ouça, eu não sei o que é que Jesus quis dizer, que nem em Israel eu verifiquei tal fé. Será Israel desde o início? Será Israel desde Moisés? Será Israel só ali aquela Palestina? O que é que Jesus quis dizer com aquilo? Eu tenho para mim que é exatamente isto. Aquele homem não ia à sinagoga, não se sentava com Jesus, não era mais do que um centurião cheio de obrigações a ter uma série de deuses, e ele reconheceu que Jesus era sobre todas as coisas. Nem em Israel eu vi esta qualidade de fé. Uma fé que é humilde, que reconhece quem Jesus é na sua dignidade, quem entende qual é a autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas e que se entrega nessa autoridade. Aquilo que Jesus quer de nós hoje é que nós sejamos desafiados. Ouça, nós temos que ser desafiados a esta fé. Não é só que engrandece o Senhor Jesus, mas que nos mostra onde é que Ele quer que nós sejamos e estejamos. Ouça, Jesus ainda tem a mesma autoridade hoje. Mas parece-nos que a igreja tem perdido esse sentido, essa noção. Eu vou repetir. Nós temos que apelar uns aos outros. E não é capelar. É apelar uns aos outros. A que nós tenhamos o mesmo sentido, o mesmo senso, a mesma ideia. Jesus tem a mesma autoridade hoje que tinha naquela altura. Jesus tem a mesma autoridade hoje que tinha naquela altura. E nós muitas vezes perdemos esse senso. E apresentamos um Senhor Jesus que quer ajudar as outras pessoas apenas naquilo que é material. Sabe uma coisa? O centurião ainda não tinha entendido, tal qual como todos os outros, que Jesus tinha poder sobre a morte. Jesus ainda não tinha curado o Lázaro, neste caso ressuscitado o Lázaro. Jesus ainda não tinha ressuscitado dos mortos.
Até os próprios crentes, aqueles que acompanharam Jesus, tiveram muita dificuldade em entender que Jesus ressuscitou dos mortos, mesmo depois de ouvir diversas vezes dizer, ouvir da boca dele, e eu ao terceiro dia ressuscitarei. Eles tiveram essa dificuldade. Sabe o que é que me dá a entender? É que se este homem entendesse e conhecesse isso naquela altura, a certeza que ele tinha, a segurança que ele tinha e a confiança que ele tinha eram ainda mais superiores. Isto é superlativo, não é? Porque superior já é mais. E eu disse mais superior. Porque aquela fé já é superior. Admirou Jesus. Jesus admirou-se daquela fé. Ouça, nós muitas vezes pensamos que a distância é um obstáculo. Nós muitas vezes pensamos que a distância é um obstáculo. Este homem ensina-nos que não é um obstáculo. E que a fé que agrada a Jesus mostra que não há distância que nos crie obstáculo. O que é que isto quer dizer? Não é o lugar onde nós estamos que faz com que Jesus seja ou tenha autoridade. Jesus não tem mais autoridade porque nós fizemos a oração aqui. Jesus tem a mesma autoridade se nós fizermos uma oração num hospital. Jesus tem a mesma autoridade se nós fizermos a oração na nossa casa. Jesus tem a mesma autoridade se nós fizermos a oração com alguém que nós conhecemos no supermercado. Jesus tem a mesma autoridade. E o distância, o lugar, não é um obstáculo para a autoridade de Jesus. A escola não é um obstáculo. Sabe, é a fé que ainda move o coração de Deus. Esta é a fé que ainda move o coração de Deus. A fé que não está dependente de coisas externas. A fé que não está dependente de barganhas. A fé que está dependente de 2 pontos. E depois tem um resultado. É uma fé que se reconhece incapaz de fazer seja o que for, mas diz a Cristo, mas tu podes tudo. É uma fé que se deposita e se alegra e que tem a confiança na autoridade que o Senhor Jesus já tem. Hoje e eternamente. E esta é a fé que ainda hoje move o coração de Deus. Quando eu digo move, não é que o faz a fazer as coisas só porque nós pensamos, mas esta é a fé que agrada a Deus, que comove o coração de Deus, que fala o admirar esta fé que está a ser desenvolvida em nós. Então nós podíamos dizer isto, creia que uma só palavra de Jesus pode mudar a sua vida, restaurar a sua casa. Será que nós hoje pensamos assim? Será uma única palavra de Jesus que pode mudar a minha vida, transformar a minha vida, mudar a minha casa, mudar a minha situação no emprego, curar o meu coração de todas as tristezas e dificuldades que eu tenho, fragilidades? Será que o Senhor Jesus dizer, sê curado? Foi assim que ele terminou aquele momento. Podes ir, o teu servo está curado. E quando eles chegaram lá à casa, quem é que eles encontraram? O servo curado. Irmãos, eu penso, nós precisamos deste tipo de fé que agrada a Jesus. Nós precisamos desenvolver este tipo de fé que agrada a Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças. E eu gostava que nós pudéssemos fazer esta simples oração. Senhor, eu não sou digno, mas basta uma palavra tua. E tudo na minha vida pode ser transformado. Senhor, eu sei que não sou digno, mas basta uma palavra tua para que tudo na minha vida seja transformado para a tua glória. Amém. Amém. Sabe, Jesus disse que iria estar sempre connosco. Eu peço ao grupo de louvor que possa subir. Nós vamos ter o nosso tempo de distribuição também dos elementos. Nós queremos ter um tempo de adoração enquanto isso está a acontecer. Mas o Senhor Jesus, eu quero lembrar o seguinte: o Senhor Jesus disse que estaria todos os dias conosco. Sim? É. Claro, nós sabemos que não é na sua pessoa, porque Ele está a interceder por nós, literalmente, agora, neste momento, à destra do Pai. É assim que as Escrituras o apresentam, sim ou não? Mas quem é que está aqui?
o Espírito do Senhor Jesus. E é na sua presença. Ouça, não se distraia com o movimento, mas é na sua presença que nós estamos aqui neste momento. É na sua presença que nós vamos mostrar que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E nós não somos dignos de tomar nem este pão, nem este cálice, mas basta uma só palavra e Ele pode transformar toda a nossa vida. Nós muitas vezes tomamos a ceia de uma forma natural. E a verdade das Escrituras é que dizem que nós devemos tomar sempre a ceia de uma forma sobrenatural, na presença de Jesus. Acreditando que Ele ainda hoje está aqui para curar. Ainda hoje Ele tem autoridade para curar, para fortalecer, para nos tirar desta amargura, desta tristeza profunda, das dificuldades que se avizinham à nossa volta. Claro que nós temos de discernir onde é que nós nos colocamos e que o Senhor agora quer que nós aprendamos e cresçamos com essa situação. Mas há coisas que nós não dominamos, que nos vimos no lugar e nós não somos dignos dessa ajuda, mas basta uma só palavra e Jesus pode transformar tudo. Amém? Então, na medida em que nós vamos tomar o cálice e o pão nas nossas mãos, está nas suas mãos, está no seu coração, está na sua boca. Confiar que o Senhor Jesus ainda hoje tem autoridade para transformar a sua vida. Vamos aproveitar este tempo para dar-lhe a honra, a glória, a autoridade que Ele tem na confiança que nós depositamos nele. Então todos aqueles que já que estão em comunhão e que estão em comunhão com a Igreja e com Cristo, que têm os seus compromissos do batismo, estão, não é? Eu vou-vos dizer o seguinte, a Igreja não pode declinar a ceia a ninguém, mas deve ensinar que deve ser tomada em consciência, em boa consciência, discernindo o corpo de Cristo. Ouça, não é qualquer coisa que nós estamos a fazer. Nós estamos a tomar o pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, e o cálice, que simboliza o sangue do Senhor Jesus, que é o símbolo, é o testamento, é o que testifica a nova aliança no seu corpo. Então, vamos ficar de pé para tomar os elementos e vamos louvar ao Senhor. Perdido andar na escuridão, pensando me encontrar, quis vida, paz, satisfação, morrendo em meu pecar. Jamais pensei ser um dos teus, por um rebelde eu ser. Se antes não me amasses, Deus, não ia te querer. Mas ao seguir em perdição, sem custos calcular, mudaste a minha condição, vieste à cruz mostrar. Ali eu vi o amor de Deus, sofreste em meu lugar, tomaste o juízo que era meu, para a graça eu desfrutar. Aleluia, Jesus, tudo é para mim. Aleluia, viver é Cristo. Aleluia, Jesus, tudo é para mim. Aleluia,
Só teu Senhor, eu quero ser, viver para demonstrar que a força para te obedecer jamais de mim virá. Tu me salvaste e vem me usar como convém a ti. Então para sempre vou cantar, só me glorio em ti. Então para sempre vou cantar, só me glorio em ti. Aleluia, Jesus, tudo é para mim. Aleluia, viver é Cristo. Aleluia, Jesus, tudo é para mim. Aleluia, viver é Cristo. Aleluia, Jesus, tudo é para mim. Aleluia, viver é Cristo. A distribuição já foi finalizada. Está no processo aqui nesta área. Como eu estou no livro de Lucas, eu vou ler a passagem em que mostra, na verdade, era uma Páscoa difícil para Jesus, não é? Porque ele ia consumar a verdadeira Páscoa, ele ia consumar aquilo que há séculos já estavam a prometer, já estavam a dizer, já estavam a proclamar, não é? Porque aquilo que o povo judeu viveu na saída do Egito foi uma Páscoa carnal, uma Páscoa territorial, geográfica, e foi uma saída e sair de uma escravidão terrena, mas aquilo que o Senhor prometeu para estes dias é que era uma saída de uma liberdade completa, uma saída da escravidão eterna, completa, para todo o sempre, sobre todas as coisas. Mas esta Páscoa também requeria que o Senhor Jesus entregasse a sua vida. E mais do que isso, que ele tomasse o cálice da ira do Senhor sobre todo o pecado. E então nós podemos ver aqui um contraste. Porque nós sabemos o que o Senhor Jesus chorou no Getsémani. Mas ele aqui está a dizer, no capítulo 22, no versículo 15. Porque chegou a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: tomai-o e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Será que nós hoje podemos dizer ao Senhor Jesus que desejamos tomar com Ele esta ceia no seu reino? É isso que de alguma forma nos faz movimentar no dia a dia, na nossa fé? Ou o que nós procuramos são as coisas terrenas, são os nossos próprios objetivos que no fundo vão moldando a nossa vida e toldando também a nossa alegria nesta fé que agrada ao Senhor Jesus? Porque Ele disse-nos isto antes de tomar esta última ceia: o meu desejo é tomá-la com vocês no meu reino. Esta é a última vez que eu vou tomar assim. Depois é com toda a igreja.
Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: Tomai e repartiu, pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E pegou o pão. E vamos pegar no pão. E pegou o pão e deu graças. Partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E nós tomamos o pão. Senhor, tu deste graças por este pão, mas na verdade tu és o pão. E nós queremos ser gratos por este pão, Senhor. Que agora, de uma forma simbólica, nós colocamos na nossa boca, mas é o teu corpo que foi dado por nós, Senhor. Que dádiva. Obrigado, Senhor Jesus. Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. E nós tomamos o cálice. Esta é a fé que agrada ao Senhor Jesus. Esta é a fé que agrada o Senhor Jesus. Nós vivemos numa época em que é ver para crer. Eu costumo dizer que é a época em que Tomé largou naquela altura. O ver para crer. É assim que a nossa era está a ser. Ver para crer. Ver para crer. E isso está a contradizer o desenvolver da nossa fé. Isso está a contrariar. Isso está a contrariar. Mas o texto de hoje mostra-nos que nós podemos crer para depois ver. Crer para depois ver. Lembrando as palavras de Tomé. Quando os discípulos viram Jesus, eles também não acreditaram que era Jesus. E eles próprios tocaram e viram as coisas. E quando chegaram ao pé de Tomé, disseram: Olha, nós vimos o Senhor Jesus. E ele disse: ver para crer. E quando o Senhor Jesus chegou lá, disse: Paz seja convosco. Então disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Esta ainda não é a fé que agrada ao Senhor Jesus. Quer ver qual é a fé que agrada ao Senhor Jesus? Disse-lhe Tomé depois de ver: Senhor meu, Deus meu. Sabe o que é que o Senhor Jesus lhe disse? Então Jesus lhe disse: Porque me viste, creste. Não há nada de formidável nisso. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então diz: Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ouça, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Então deixe-me eu dizer o seguinte: a nossa fé não deve estar dependente da qualidade da vida que nós temos. Porque é crer para viver. E não é viver para crer. Então, independentemente do que a nossa vida está a passar, a nossa fé está com uma grande boa oportunidade, excelente oportunidade, de fazer com que Jesus se maravilhe. Porque é nos momentos difíceis que nós mostramos que a nossa fé tem uma qualidade diferente. O Senhor busca aqueles que o buscam com fé. Em Hebreus 11, 6, nós vemos isso de uma forma claríssima. Então Jesus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é uma fé que busca ao Senhor, sabendo que Ele é que galardoa os que o buscam. Não é porque o veem, é porque o buscam. Assenta a sua confiança em Cristo Jesus.
Reconheça a autoridade que Ele tem sobre os céus e sobre a terra, hoje. E não dependa de mais nada, senão dele. Não faça como aqueles líderes religiosos. Ele é digno, porque Ele já nos deu tanta coisa e Ele é bom. Faça como o centurião enviou os seus amigos a dizer: eu não sou digno que tu entres no meu teto, mas eu sei o que é ter autoridade e tu tens toda a autoridade. Então basta uma só palavra tua e o meu servo será curado. Eu não sei que solução é que você anda à procura, mas sabe qual é a solução? Não é a solução do problema, é em si mesmo. É você reconhecer a autoridade de Cristo na sua vida. Essa é que é a solução. Vamos levantar a nossa fé em amor e vamos adorar a Deus.